E o jogador do Santos, meu amigo Renatinho, ele tinha prometido de vir ao programa e veio, olha aí. Ele tinha prometido e deu pé, acabou não vindo. Eu vou aproveitar, em primeiro lugar, antes de mais nada, quero agradecer muito a presença do Renato aqui. E acho que ele não veio ao programa já há uns 8 anos, mais ou menos, 7, 8 anos. Mais um pouco, né? Eu vou até aproveitar para suprimir os destaques e começar com você, porque você dorme cedo, que eu sei. Está nos dando essa deferência aqui. Agradeço até ao Marcelo Fernandes, o pessoal que liberou você, que o horário é um pouco ingrato. É mais para quem está no sofá, comendo a sua barra de chocolate, tranquilo, ali vendo o programa. Agora eu vou te fazer a pergunta seguinte. Você saiu do Santos exatamente em que ano, Renato? Eu saí em 2004. 2004? Né, isso, em julho. Final de julho, né? Você, Foi logo depois quando você foi para o Sevilha? Quando eu fui para o Sevilha. Foi final de 2004 que você foi para o Sevilha? Meio do ano. Meio de 2004. Ano, em julho. Logo depois daquela Copa América que a gente ganhou da Argentina, com o gol do Adriano no último minuto. Sim. Eu acabei ficando acho que uma semana aqui no Brasil e consegui acertei com o Sevilha. Aí você ficou na Espanha quanto tempo? Eu fiquei 7 anos, depois voltei para o Botafogo, fiquei mais 3 e retornei o ano passado aqui no Santos. Quando ele saiu do Santos, se não me engano, ele pode confirmar, Renato, boa noite a todos. Você teve uma compensação para o Santos, né? Não precisava porque você estava acabando o contrato, não teve uma questão dessa? Eu tinha a cláusula no meio do ano que tinha essa liberação, caso um clube europeu fizesse alguma proposta, e eu abri mão parte até o final do ano com o Santos, né? Não acabei cobrando a equipe do Santos. Os teus 2 filhos são brasileiros, Renatinho? O maior é brasileiro, o pequeno nasceu lá em Sevilha. O pequeno você registrou na embaixada? Eu fui na embaixada em Madrid. Está com dupla nacionalidade. Como brasileiro e tenho o espanhol também. Dos 2, você sente que um deles vai dar para o negócio? O maior não, eu deixo, né? Eu não estou com aquela pressão que eu tive como antigamente. Eu acho que meu pai queria muito que eu fosse jogador, mas o maior ele gosta. Né, o menor ainda gosta um pouquinho, mas eu deixo para eles escolherem sem muita pressão, né? Se tiver que ser, cada um vai ser jogador, ou senão vão seguir a carreira que eles escolherem mais para frente. Você, quando deixou o Santos, se eu não estou equivocado na minha memória, você chegou a dar uma placa de agradecimento ao Marcelo Teixeira. Foi isso mesmo? Foi porque eu acho que o Santos foi onde abriu as portas na seleção, né? Eu estava no Santos quando tive minha primeira convocação. E as portas também para a Europa. Acabei indo para o Sevilha, né? Então acho que nada mais justo do que agradecer ao presidente. O Marcelo foi quem me contratou do Guarani para o Santos, então teve esse reconhecimento da minha parte com ele e eu tinha todo o carinho também por ele, por ter sido o presidente na época que acabou me contratando. Deve estar pingando alguma pergunta aí de telespectador, mas eu vou dar preferência aqui ao Wagner, ao Flavinho, ao próprio Fábio Leão à vontade. Eu quero perguntar para o Renato uma pergunta sobre um assunto que que todos estão falando aí, sobre a possível ausência do Robinho nesse primeiro jogo da final contra o Palmeiras. Eu particularmente não acredito, acho que o Robinho vai para o jogo, mas oficialmente ele é dúvida, né? Nem treinou hoje, ficou fazendo reforço muscular, né, Renatinho? O que significaria, na tua opinião, Renato, você que também é um líder do grupo, a ausência do Robinho nesses jogos finais? Porque muita gente fala que o Robinho não é, além de decidir, além de ser um jogador decisivo, de ser um jogador que faz a diferença dentro de campo, também é um líder, né? Também é um líder. O que representaria, na tua opinião, a ausência dele? Olha, Wagner, a gente tem esperança, né, que ele possa jogar aí, ele está tratando, a gente espera que ele possa ter condições, mas até lá a gente vai ficar nessa dúvida, mas com certeza, como você frisou, é um grande líder, um cara que desequilibra dentro de campo e a gente espera contar com ele no domingo. A gente sabe que é um jogador que dentro de campo e fora também contagia a todos, então a gente espera contar com a presença dele e que a gente possa fazer um bom jogo. Você conversou com ele? Você sente que ele está confiante para ir para o jogo? Sinto. Eu até acabei ficando hoje também no treino, né? Não acabei participando fora, né? Fiquei dentro e ele está animado, está tratando, é super alegre, então a gente espera contar com ele no domingo. Boa noite, Renato. Boa noite aos amigos, ao amigo da Santa Cecília TV. Tivemos uma mudança de treinador, né,
curta temporada ainda, né? Não chegamos nem a 6 meses, já tivemos uma mudança de treinador, saiu o Anderson e entrou o Marcelo Fernandes. E eu gostaria que você pudesse falar um pouco a respeito desse convívio com o Marcelo Fernandes, né? O que a gente percebe é que os jogadores fizeram muita questão, né, da permanência do Marcelo, e o grupo está muito fechado com ele. Então eu gostaria, você que é um dos líderes, um dos jogadores mais experientes do grupo, como é trabalhar com o Marcelo, como é que está esse clima, né, de bastidores para essa final tão importante contra o Palmeiras aí para os dois próximos domingos? O Marcelo, ele, se eu não me engano, está desde 2010, acho que no clube, né, e conhece todos os jogadores, todo mundo que chegou. Eu, particularmente, quando cheguei o ano passado, né, em maio, ele já estava na comissão técnica, né, do Santos. E nos treinamentos, nos jogos, você via que era um cara que era sempre positivo, estava sempre incentivando a equipe, sempre cobrando também de uma certa maneira nos treinamentos, né, principalmente a gente que ficava, que não ia para o jogo, né, o Marcelo, que comandava o treino junto com o Edinho, e você viu uma cobrança dele, né, mas sempre uma cobrança positiva, e teve a sua oportunidade, né, no momento que o Anderson saiu, houve uma coisa que a diretoria decidiu, então nós jogadores acatamos, e o Marcelo, como era um cara que já estava com a gente trabalhando, eu acho que o grupo o acolheu bem, como ele foi interino nas partidas, a gente viu que era um cara que conhecia, que já estava junto com a gente, então acho que nada mais justo a diretoria ter efetivado o Marcelo, ter dado uma oportunidade ao Marcelo, e a gente espera que nessa final aí a gente possa coroar não só o Marcelo, mas o nosso trabalho também sendo campeões. Eu estou me lembrando muito tipo a palavra já, Flavinho, eu estou me lembrando muito de 2002, quando você esteve no programa, uns 10 anos, né? Essa molecada, né, acho que não eram nascidos ainda. 13 anos. 13 anos, E estava um elenco, vinha um de carro, estava indo embora, e contrataram o Leão, às pressas. Eu me lembro que naquela oportunidade o Elano estava com litígio jurídico com o Guarani, talvez não ficasse, o Paulo Almeida já estava de malas prontas. Você, não me lembro bem, eu sei que estava uma colcha de retalhos. De repente vocês se uniram de uma tal maneira, eu lembro bem porque eu vivi essa época. E hoje eu revejo você, Robinho, Elano, o próprio Marcelo, que viveu aqueles momentos, talvez, nas categorias de base e outros, né? Você vê alguma similaridade entre esse momento e aquele momento de 2002, né? 2002. Você vê alguma semelhança? A semelhança está mais nas dificuldades que a gente encontrou no começo do ano. Vocês iam ser rebaixados, segundo muita gente. Isso. Naquela época a gente era taxado como uma equipe que ia lutar para não cair, para não cair, né? Já que vários jogadores de nome tinham saído do Santos. A torcida pegava no pé de vocês também? A torcida pegava muito. Queria a saída de alguns jogadores do elenco, né? Houve também isso. Eu soube depois que acho que eu e o Paulo Almeida estava para ser negociado, o Leão acabou vetando naquela época. Então, eu acho que a partir do momento que a gente, acho que no jogo, nomes todos do Corinthians, eu até friso isso daqui, foi que a gente ganhou de 3-0 do Corinthians na Vila. Uma hora e meia antes do jogo, nós tivemos uma reunião entre os jogadores e ali a gente conversava da seguinte maneira, nós falamos, olha, a oportunidade está sendo dada e se a gente for para esse jogo e não vencer, a gente sabe que o presidente pode contratar 4 ou 5 jogadores e eles vão vir aqui, vão ter que jogar, a gente não vai ter mais oportunidade porque é um grupo jovem, né? Era um grupo que acho que o mais velho, se eu não me engano, era o Robert. 27 anos. O Robert era mais velho e tinha, né, acho que 28. Mas dos titulares, dos que se firmaram como titulares, era o Léo, né, com 27. O Léo com 27 e o Alberto também, que começou. Então era um grupo muito jovem, então nós falamos, olha, temos que aproveitar a oportunidade. E naquele momento, acho que todo mundo se uniu, nós vencemos o Corinthians na Vila de 3-0 e eu acho que deu aquela alegria toda, né? Acho que tanto fora como dentro, era como uma família mesmo. Além de você, do Elano, do Robinho, do Diego, ainda tinha os 2 zagueiros que eram bem jovens, o Alex e o André Luiz. O André Luiz. E eu sempre comentei aqui, você tem propriedade e autoridade para falar, Renato,
porque você foi para a Espanha, foi jogar lá, o Santos nesse meio conquistou mais títulos, daí surgiu o Neymar, foi campeão da Libertadores da América. Porém, a época que você pegou antes de 2002, o Santos ele vivia um longo período sem título importante. Então, aquele primeiro título do Campeonato Brasileiro, ele foi o mais difícil de todos, porque agora vocês jogam numa equipe que já tem o respeito de ser campeão. A partir de 2002, ganhou em 2004, depois ganharam o Paulista. O pessoal que veio no processo, isso facilita bastante, né, Renato? Porque aquela época era muito mais difícil. Era muito mais difícil e eu lembro que a gente perdeu, acho que para o Corinthians, no Pacaembu de 5-0. E a torcida falou que daquele momento começaram a virar as faixas de cabeça para baixo e falaram que só iam desvirar quando o clube fosse campeão. As faixas foram desviradas em 2002. Foram em 2003. 2003, Até na final eles continuaram com a faixa de cabeça para baixo. Se você pegar videotape, você olha imagens da campanha do Santos em 2002, você percebe que as faixas todas ficavam de cabeça era uma pra cobrança baixo. da torcida, né? Eles falaram que... Na final eles já desviravam, na última partida eles estavam desvirando. O gol mais importante da tua vida foi aquele segundo gol contra o Corinthians? Foi o segundo gol. Pela importância do jogo, do que a gente vivia. Ela raspou a trave ainda, não raspou um pouquinho? Bateu na trave. Bateu um pouquinho na trave. Foi pro gol. Eu achei até que ia dar o rebote. Se ela dar o rebote, acho que eu não consigo fazer o gol, porque o Fábio Luciano vem na corrida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estou aproveitando rápido aqui, porque você vê que eles demoram, então eu não tenho. O negócio é o seguinte. Desculpe. Você é amigo particular de um jogador que é muito problemático, que ontem foi expulso outra vez, que é o Luiz Fabiano. Ele é seu amigo particular. Vocês jogaram juntos quanto tempo no Sevilha? Bastante 6 tempo. anos. 6 anos. Não dá para mudar o gênio dele? É assim mesmo, é o temperamento dele, trata-se de uma pessoa maravilhosa que se perde durante o jogo, ou ele tem realmente esse temperamento forte? Como é que você analisaria ele? Não, eu acho que ele tem o temperamento dele assim, Armando, o caráter dele é assim jogando. Ele fora, como você viu, é uma pessoa maravilhosa, amigão mesmo, brincalhão, mas dentro de campo ele quer vencer. É o jeito dele, ele está sempre brigando com o zagueiro, mas eu acho que ele melhorou muito aqui. Você acha que ele melhorou? Melhorou. Tanto porque ontem eu acho que a expulsão dele não achei muito justa, não. Não foi uma coisa que ele que estava dando uma pancada, né? Ele acabou tendo um lance... Ele foi expulso por simulação, né? Por simulação. Já tinha amarelo. Mas eu acho que é o temperamento dele assim, ele é um cara que briga, está sempre tentando fazer os gols, então... mas eu acho que ele melhorou. Em relação ao temperamento, ele melhorou um pouquinho. E você tem alguma mágoa? O Sheik ensanguentou a sua perna, te deu um pisão que o negócio realmente... para a televisão, tirem as crianças da sala. E depois do jogo ainda falou que se bater ele também sai bater. Foi até desleal. Onde foi expulso. Como é que você viu aquilo também? Agora com calma, pacato, não no momento quente da partida. Como é que você analisa esse fato hoje? Não, eu como eu frisei depois do jogo... né, ele falou com você depois do jogo? Ele pediu desculpa no mesmo lance, né, que eu estava caído já, ele veio pedindo desculpa. Mas é uma coisa que às vezes ele poderia ter tirado o pé, estava acabando o jogo, né? Eu já tinha dado o carrinho, ele já sabia que eu ia chegar primeiro que ele na bola. Você estava mais próximo? Eu estava mais próximo, então, mas é um cara que eu tive pouco tempo de contato, principalmente no Botafogo, quando ele foi. Cara que treina, também um líder também dentro de campo. Mas ele falando para mim, então eu acredito na palavra dele que foi sem querer. Eu acredito que ele não foi para machucar. Querendo. Mas era uma coisa que poderia ter evitado. Claro. Né? Renato, a que você acredita esse sucesso, né, atual dos jogadores considerados veteranos? Por exemplo, você é um jogador que tem hoje quantos anos? 35. Eu sou mais velho do que você, Renato, e é engraçado, né? Fala, poxa, o Renato é um jogador veterano. Engraçado não, você nunca jogou bola. Não, mas eu quero dizer que é engraçado pro futebol, né? Um jogador, um homem de 35 anos ser considerado veterano. E no futebol... Aqui no Brasil. No futebol é assim, né? Mas a que você acredita esse sucesso? Porque hoje, por exemplo, Renato, no Santos, né? Renato, Robinho,
Elano, Ricardo Oliveira, que para a torcida do Santos, uma grande notícia, assinou o contrato com o Santos, ou melhor, amanhã assina, né, mas já está tudo certo, o Ricardo vai ficar por mais 2 temporadas e meia no Santos, grande notícia. Zé Roberto no Palmeiras. No Palmeiras, o Zé Roberto. França no Fluminense, desculpe, Fred no Fluminense. Fred, Rogério Ceni, Luiz Rogério Fabiano, Ceni, que são jogadores já mais de 30, né? Aqui você acredita hoje é o melhor preparo físico, a mudança Dos hábitos, tática no futebol, hábitos alimentares, né? O que mudou para que hoje os veteranos estejam tão bem, né? Na ponta dos cascos, como dizem, hoje no futebol brasileiro e mundial também, lógico. Olha, Fábio, eu acho que a preparação física. Eu acho que mudou muito, né? A gente sabe que hoje exige muito mais do físico. Não que nas outras épocas exigiam, mas hoje está muito mais corrido. Você vê, às vezes, praticamente em alguns jogos, dá ataque contra defesa, você tem muito tempo, o pessoal já não estão tocando muito a bola, você recupera a bola, já está indo para o ataque, então acho que você tem que ter uma preparação física boa. E uma das coisas que eu aprendi foi lá fora, no Sevilha, esses 7 anos, a gente não tinha concentração quando jogava em casa, então você tem que se cuidar, você tem que se alimentar bem. Uma das coisas que a gente que chega de fora, né, é uma novidade, porque aqui no Brasil eu já tive concentração 2 dias antes, né, você fica confinado no hotel e, queira ou não, é cansativo, né, lá a gente ficava em casa, então a gente tem que se adaptar, você tem que se alimentar bem, tem que dormir bem, tem que descansar. E aqui, quando eu voltei para o Brasil, eu procurei manter esse mesma educação alimentar que eu tive lá fora, procurei praticar aqui também, tanto no Botafogo, no meu regresso, né, e aqui no Santos. Eu acho que a única coisa que falta aqui no Brasil é realmente a gente ter uma preparação de pré-temporada adequada, porque quando eu voltei no Botafogo, eu acabei voltando em maio, mas no ano seguinte, em 2012, nós tivemos 10 dias para começar o Carioca. Eu acho que aqui em São Paulo também. Eu acho que o ano que teve mais dias foi esse ano agora de 2015. Agora. Que teve acho que 3 semanas e pouquinho, 20 e poucos dias. E lá fora a gente tem um mês, 40 dias para se preparar. Então acho que esse ano eu também estou muito mais preparado em relação a isso, porque no Botafogo tive 2 lesões sérias de muscular, que eu tive uma só na minha carreira, né, no Sevilha, em relação também de não ter parado na época que eu fui disputar a Copa das Confederações. Eu não tive um descanso, eu fiquei acho que 10 dias aqui no Brasil, tive que voltar para o Sevilha, porque estava o campeonato lá em andamento, então não tive descanso, acabei machucando no final do ano. Então, queira ou não, a gente tem que ter o descanso e, é claro, um tempo para preparar. Então, Por que você jogou tão pouco com o Anderson Moreira? Não, o Anderson foi Não, titular. o Anderson, esse ano eu começou joguei como titular. praticamente quase todos os jogos. Só foi ano passado. O ano passado. Quem era o técnico? O ano passado era o Oswaldo. Mas eu acabei tendo uma lesão nas costas. Ah, você machucou na época do Oswaldo? Eu machuquei. Você chegou durante a temporada. Eu cheguei durante a temporada. Mas Eu até ia perguntar isso para ele. Aquele problema de produtividade não teve nada a ver. Não. Até ia Ele tem perguntar. uma forma de contrato respeitável, de forma bilateral, poderia ter interferido, mas segundo ele está Eu até ia dizendo. perguntar em cima disso, não, porque o Renato, no ano passado, ele chegou e ele era opção. Ele estava na reserva. E esse ano, porque hoje todo mundo fala do Ricardo Oliveira. E quem faz gol aparece, né? Quem carrega o piano aparece pouco. Todo mundo fala do Ricardo Oliveira. Mas você também é um dos veteranos que começou o ano desacreditado. Muita gente não botava fé. E você com o Anderson Moreira foi titular, continuou com o Marcelo e hoje ninguém duvida que você é o titular absoluto do meio de campo do Santos. Como é que foi esse início de ano com tanto questionamento por parte de muita gente? Como é que você reagia a isso? Não, então, como eu falei antes, eu acho que a preparação física que a gente teve, o tempo que a gente teve, eu acho que me ajudou bastante. Né? Sou um cara que me cuido bastante, sempre me cuidei, vou sempre me cuidar, acho que desde quando eu parar também, eu vou continuar me cuidando. E eu sempre tenho aquele lado competitivo. O ano passado eu queria jogar, né? O contrato era até final do ano, né? Não sabia, era tempo de eleição, não sabia se ia continuar no Santos ou não, então criava-se uma ansiedade, né? Que a gente tem, que é normal. Esse ano eu acabei renovando até final do ano, então vim com os objetivos de ajudar a equipe muito mais dentro de campo do que fora. Então eu atribuo a pré-temporada que eu fiz. Eu acho que algumas coisas aconteceram que praticamente também ajudaram. A saída do Arouca
acabou tendo mais espaço também, dando mais oportunidade para os meninos. Mas como eu falei, eu fiquei de fora agora por uma torção no tornozelo, que não é uma coisa muscular, e vim atuando com o Anderson. Procurei fazer uma pré-temporada boa, sempre acreditei no meu futebol, então acho que o intuito não, acho que a confirmação que eu tive como titular, acho que foi isso, foi sempre acreditar naquilo que eu já fiz no passado, né? Apesar da idade, a gente sabe que vai chegando, mas as pernas estão aguentando aí, então quando estiver aguentando, não é por estar continuar. na sua presença. Você sempre foi um cara, eu me lembro bem no seu tempo, quando você chegou aqui, você teve sempre uma vida, como o espanhol que fala assim, uma vida arreglada, né? Você nunca teve vícios, nunca foi da noite, nunca foi, enfim, uma vida normal, aquela comida caseira e vamos que vamos. Acho que isso ajuda bastante também, né? E outra coisa, você está casado há 15 anos. Eu tô 15 anos que eu tô junto, desde 2000. 15 anos você está junto? Tô junto. Então, Já. tá com moleque de 11 já. De 11. Então, eu acho que essa sustentabilidade da família é importante para o jogador, né? É importante. A gente sabe que quando as coisas vão bem, a família também está do lado, né? É como você frisou, o mais importante A é tua que esposa, ela acompanha, vai a jogo, torce, entende, discute com muito. você. Fala, meu filho maior já entende bastante, também cobra. Te cobra também. Tem cobrança, mas é uma das coisas que a gente na vida, eu acho que a gente... Ixi, peraí que o meu telefone tá... Pode atender, não tem problema. Você vê como é bom o programa ao vivo por causa disso? O programa, quando é gravado, perde a essência, né? Quando ao vivo acontece... É o Marcelo Fernandes pedindo para o Renato voltar. É o Marcelo Fernandes. O Renato não vai dar o time que vai jogar contra o Palmeiras, que eu já treinei com os portões fechados. Não, mas você estava Mas só voltando da família, em relação à família, acho que ajuda bastante. É como eu falei, eu fui para Sevilha, fiquei 7 anos lá. E 7 anos, eu acho que eu conquistei muita coisa com o clube e aprendi muito. E a família, com certeza, tem aquela retaguarda que a gente, quando não está bem, eles acabam ajudando a gente bastante. O Renato, participação aqui do telespectador, né, do internauta, o Eduardo, lá do centro, no Guarujá, ele faz aqui a seguinte colocação. Renato e Mesa, esse elenco jogando o Brasileirão tem nível para ganhar título ou no mínimo G4? Pois todo ano a maioria dos torcedores santistas usam o Paulista como parâmetro e chegando na competição nem vaga na Libertadores consegue. O que você acha disso? Mesa e, logicamente, para o Renato também a pergunta. O Eduardo lá do centro do Guarujá. Se o Paulista ele pode ser um parâmetro para a disputa do Campeonato Nacional, Renato, você acha que com o elenco atual, talvez com alguns reforços pontuais, o Santos tenha força para brigar pelo título ou por Libertadores? Você, que é um jogador experiente, tem essa visão? Olha, em relação ao Paulista, a gente sabe que o parâmetro sempre é os clássicos, né? A gente conta muito isso porque são os clubes que vão disputar a Série A, vão estar jogando com a gente na frente. Mas a gente sabe que é o início de uma temporada, o Paulista, né? A gente sabe que o brasileiro é muito mais complicado, as viagens são longas, não é tão curta como o Paulista. Então há um desgaste e eu acho que com certeza a diretoria trazendo alguns reforços pontuais, porque a gente sabe que o brasileiro, apesar de ser longo com as viagens, existe o fator de lesão, são 3 cartões que já tem a suspensão. Então a gente tendo alguns reforços e com a equipe que está, com o grupo que está, eu acho que o Santos tem condições sim de estar brigando lá na frente. Mais alguma, Fábio? Tem aqui também a pergunta do Carlos, também do Guarujá, em participação maciça do Guarujá, Vicente de Carvalho. Ele fala, boa noite, Renato. Qual foi o melhor jogador que você já enfrentou, sendo de qualquer posição? Um nacional e um jogador estrangeiro. Olha, nacional, por marcação, quando eu comecei no Guarani, eu achava que um cara que era bem diferenciado na época era o Souza do Corinthians, um meia que acho que já até parou de jogar. Que começou no Rio Branco de Americana. Começou no Rio Branco, a gente brincava até que ele era chato para marcar. Canhoto, né? Muito chatinho, era canhoto. E lá no Sevilha, eu acredito que o Zidane foi o cara que eu joguei contra. Só o Zidane, né? Só ele.
é também um cara sensacional. Eu aqui uma vez solteiros contra casados, eu joguei contra o Flavinho uma vez aqui. Que isso. Vai lá, Falando vai. em marcar, Renato, você pode travar em um duelo interessante com o Valdívia, né? No próximo domingo, talvez ele volte a ser titular novamente. O que você acha do Valdívia? E tornando a pergunta mais ampla ainda, o que você acha do Palmeiras, os pontos fortes desse time do Palmeiras? Olha, Wagner, com certeza o Valdívia é um cara que desequilibra individualmente, pode ser aquele cara que a equipe estando fechada, ele consegue num drible abrir uma defesa, então tem que ter muita atenção com ele. Mas acredito que o Palmeiras é um todo, né? O Palmeiras não depende hoje só do Valdívia. Eu acho que tem jogadores ali que estão fazendo a diferença. A gente vê principalmente o Robinho, que praticamente é um jogador da posição. E quando teve a oportunidade conseguiu fazer muito bem. Ele deve jogar mais recuado domingo. Deve fazer a função de segundo volante. Então a gente já sabe também que é um jogador que pode atuar em outras posições. Mas eu acredito que o Palmeiras hoje, com o Valdívia ou sem o Valdívia, é um Palmeiras forte. A gente sabe que já mostrou isso. Então tem que ter atenção com todos os jogadores. Mas o Santos tem que fazer a sua parte. Tem que jogar como a gente vem jogando. Agredir o Palmeiras também para que a gente não possa só se defender. A gente sabe como o Palmeiras vai atuar em casa, né? Vai ter a pressão que é natural. Mas a gente também tem que agredir o Palmeiras e mostrar que o Santos está disposto aí a conseguir um bom resultado. O Renato, o João Castro, do Guarujá, lá de Santa Rosa. Ele faz Mais um de Guarujá? Mais um de Guarujá. Você tem apartamento lá em Guarujá? Não tem. Ele faz uma pergunta aqui, logicamente até brincando com você, né? Ele fala, boa noite, Renato. Quem foi o rei de Sevilha, Renato ou Denilson? Eu acredito que foi eu, porque eu não sei quantos títulos o Denilson conseguiu, mas eu tive 6. Apesar que o Denilson é mais velho, né? Existe essa hierarquia. Eu até brinquei com o Denilson outro dia numa reportagem, falando com ele. Mas, pelos títulos, eu acredito que eu estou na frente dele. Você tem Liga Europa, Eu tenho 2 Liga Europa, 2 Copas do Rei, uma Supercopa da Europa e uma Supercopa da Espanha. Tem duas Champions? Não, Liga Europa. Não, Liga é a UEFA, né? Era a antiga UEFA. Antiga Copa UEFA. Que é a UEFA. É a UEFA. Sei, É a Copa sei. Sul-Americana. É a segunda mais importante. Sei. Você não vai à Espanha há quanto tempo? Eu fui no final de 2011, deu... 2011. Eu tive lá 3 agora, aninhos. eu tive 8 meses agora lá, nós passamos em Sevilha para Toledo. Está havendo um movimento muito grande lá, nas touradas, não sei se você... Isso. Para acabar, não matarem mais o touro e alguns até para acabar com a tourada, que é uma coisa altamente desproporcional, né? Um animal todo ensanguentado e os caras espetando aquela coisa em cima do animal e o sangue jorrando. E há um movimento muito grande lá. Você chegou a viver, a correr um abaixo-assinado, já tinha 2,5 milhões de assinaturas lá. No final da minha saída em 2011, havia alguns protestos já. Eu acho que em Barcelona acho que já não tinha mais a corrida, né? Que eles falam que é a corrida. Ela tinha mais em Toledo. Toledo é perto ali de Sevilha? Toledo é perto, é caminho para Madrid. Toledo ainda tem muitas praças em Toledo. Ainda tem. Né? Em Sevilha agora atualmente teve, né? Ainda tem as touradas, né? Você chegou a ver alguma tourada? Já vi. É? Já vi. O curioso, Armando, é que a gente vê, né? Quando você vê da televisão que realmente sai sangue, é uma coisa que maltrata. Mas se você pegar a história, esses touros, eles são criados para isso. É a mesma coisa que a gente vê uma granja, é claro que na granja, às vezes, a matança a gente não sabe como é, mas os touros são realmente para isso. E eles aproveitam muito a carne do touro, faz tudo. Não é o touro morre, aí joga o touro pega e vai para o lixo. Não, eles aproveitam tudo, se vende tudo, vende o que é a cabeça do touro. Um belo churrasco, hein? Acaba vendendo, então eles aproveitam. É claro que você olhando de fora é um pouco, para quem não gosta de ver sangue, é complicado. Inclusive, Armando, eu até, é que vocês não vão compreender, mas porque senão eu poderia até fazer uma entrevista com ele em espanhol, né? Não, o teu espanhol é ridículo. Vamos deixar no português. Por favor, Flavinho, nos Fala, Armando. eu estou vivendo aqui os momentos finais da entrevista aqui com o Renatinho.
Fiquei de liberá-lo antes de meia-noite, de qualquer maneira. Vai a passada final aqui, por favor. Vamos Fábio. lá então, Armando. O Lelo lá do Jardim Glória, Praia Grande agora, né? Praia Ele Grande. parabeniza o Renato pelo trabalho, diz que está muito satisfeito com o seu futebol e espera que o Santos seja campeão com um gol seu, entendeu? Então ele torce aqui pelo título do Peixe com um gol do Renato. E o Marcos Queiroz, lá da Vila Urupês, em Suzano, ele diz assim, boa noite. Suzano? Suzano, participação de Suzano. Quero parabenizar o Renato pelo futebol e pela hombridade. Gostaria que ele falasse a respeito de quando saiu para o exterior, recebeu um cheque de cerca de 1 milhão, é o valor que ele coloca aqui, e em agradecimento deixou para o clube, exemplo a ser seguido, abraços. Se você pudesse comentar a respeito, Renato, eu não sei se é esse valor, como é que foi, mas que você conte. Mas eu acabei não cobrando porque, como eu falei antes, eu agradeci o presidente Marcelo na época com uma placa e não cobrar foi um agradecimento ao Santos também pela oportunidade de ter chegado à seleção brasileira e ter tido a oportunidade de eu ir para a Europa. Então, eu acho que era uma coisa que eu, no meu íntimo, achei certo não cobrar, porque eu acabei não ficando até final do ano, né? Então, era uma coisa de futuro e como eu não ia ficar no clube, eu acabei abrindo mão. Estamos vivendo aqui os momentos finais desta entrevista aqui com o volante Renatinho, do Santos Futebol Clube, em nome de Ícaro Alumínio Limitada, fundada em 1985 e prestando um serviço na formatação de um novo ideal do segmento e comércio de distribuição de aluminados de alumínio, como bobinas de alumínio, rufos, telas de proteção, calhas, escadas e também chapas de alumínio. Para melhor atendê-los, a Ícaro Alumínio Limitada contém uma equipe altamente credenciada fazendo a entrega com a frota que vai de Paraty a Cajati. Ícaro Alumínio Limitada, Rua Cônego Teófilo Freire 41, bairro Beira-Mar, em São Vicente. Telefone 3468-6048 e 3568-1958. Ícaro Alumínio Limitado. Manduca, essa aqui é legal. As suas perguntas, essa passagem final, então. Essa aqui é legal. Primeiro, o Samuel, lá do Centro Guarujá, ele parabeniza o Renatinho. Pergunta até quando vai o seu contrato com o clube, com o Santos? Até final do ano. Até o final do ano. Tem a participação também do Zé Mário, lá do Catiapó, em São Vicente. Ele faz uma pergunta irreverente aqui para o Renato. Se vai rolar aquela promoção caneta no Arouca nas partidas contra o Palmeiras. Como assim? Não entendi essa. Na verdade foi uma brincadeira que o Robinho fez com o Arouca, né? De dar uma caneta no Arouca. Então ele está perguntando se o Renatinho vai participar também agora entendi. dessa campanha caneta no Arouca. Vamos ver, mas acho que tem mais próximo, acho que é o Lucas Lima. Porque eu acho que o Arouca deve estar marcando ele, então o Lucas deve estar mais próximo, mas com certeza vai tentar essa caneta, sim. E para fechar aqui, a Marisa Souza, participação feminina, lá da Ponta da Praia. Renato, parabéns pelo seu desempenho. Qual a sua opinião sobre o jogo final ser na Vila Belmiro? Se o Santos tem muita vantagem ou no Clássico fica tudo igual? Não, o Clássico é igual, mas decidir na Vila era uma coisa que a gente queria, nós jogadores, então a gente vai contar com o apoio do torcedor, com certeza, e a gente espera sair com o título. Wagner, a sua pergunta final também? Queria aproveitar a experiência do Renato, que ele ficou 7 anos, né, na Espanha, Renato. Muito se fala que o Brasil vive hoje uma fase ruim, né, entre safra de jogadores de má qualidade. Você retornou, você sente muita diferença do período de 2002, né, quando haviam jogadores renomados ainda no Brasil, né, o Kaká estava no auge, o próprio Luiz Fabiano estava no auge no São Paulo também. Você acha que o futebol, voltando agora, você teve essa impressão, o futebol brasileiro caiu muito em relação aos últimos 10 anos? Eu não digo que caiu, mas eu acho que alguns talentos nossos tá indo mais cedo para a Europa. Eu acho que a gente tem algumas bases, como o Firmino, que está na seleção. Você foi com quantos anos? Eu fui com 25. Eu acabei não conhecendo o Firmino aqui. Né, Foi uma idade boa, né? Renatinho foi já campeão. Hoje já estão tinha indo com jogado. 16, 17, Já né? estão, os clubes estão vindo pegando muito cedo. Então a gente às vezes vai conhecer o talento do futebol brasileiro, como despontou o Firmino lá fora, né? Às vezes aqui dentro ele já tem um talento, mas o clube europeu, até pela parte financeira dos clubes brasileiros, não consegue manter o jogador e a gente acaba perdendo e consequentemente perdendo uma safra boa. Tem né? vários exemplos, tem o Deco, o David Luiz também, o Davi Luiz.
E a tua experiência lá fora, Renato, tirando as equipes grandes, Barcelona, Real Madrid, as equipes intermediárias, equipes pequenas da Espanha, da própria Europa, que você disputou 2 Ligas Europa, é muito diferente o nível em relação ao Brasil? Você acha que é melhor ou não muda? Não, são níveis altos também. A gente tem o Valência, Atlético de Madrid, Villarreal, que na época chegou a ficar em segundo, acho que no espanhol, lá, acabou tendo uma caída. Mas eu acho que conta muito a parte financeira também. Eu lembro claro. que a gente estava lá em parte da televisão em relação a Real Madrid e Barcelona é muito maior do que os outros clubes. Então tem uma diferença muito grande. E na época antes de eu vir, o presidente do Sevilha batia na tecla já de querer igualdade, né, com os dois clubes, porque era uma diferença acho que de 80, 70 milhões de euros, mais Muita ou menos. coisa. E é muita coisa para os clubes. Então existe esse diferencial lá, né? Então eu acho, mas o nível é um nível que eu acho alto, é um nível que com certeza a Valência jogando aqui, o Atlético de Madrid aqui que ia estar na ponta também. Renatinho, agora a minha pergunta final. O Oswaldo de Oliveira já conhece o time do Santos, ele é o técnico do Palmeiras. Isso pode adiantar alguma coisa ou nada a ver? O que você acha? Não, algumas coisas O que ele pode tirar? vai Olha, tá- o Renatinho só vai... Ele Enfim, pode dar algumas informações Mas técnicas, né? Sim. Isso vai estar detalhado em relação a nós, né? Os jogadores que ele conhece. A gente sabe também da maneira também como ele gosta de atuar. É uma coisa Elas por elas. que a gente também sabe que ele vai querer que o Palmeiras faça. Então a gente vai estar também tentando tirar vantagem dele, já que a gente trabalhou com ele também. Flavinho, tudo bem? Tudo bem? Eu quero agradecer imensamente a sua presença. Eu sei que o horário é meio impróprio, né? Porque você dorme cedo normalmente ou você fica vendo um filme? Não, eu acabo dormindo cedo. Mais porque os meninos também estão em Depende aula. também no dia seguinte se tem treino ou não, né? A gente acaba Por exemplo, esticando amanhã- um pouquinho. amanhã o sexta-feira, treino é tem- à tarde. À tarde? À tarde, Legal. Então dá para dormir até umas 9h30, 10 horas, né? Dá. Eles dizem às vezes aqui, você dorme tarde. Eu não durmo tarde. O Renato, sol- acho que o não vai sol dormir é que até esse nasce horário, cedo. não. Hein? Tem Pela concentração cara que nasce dele, ele cedo. não vai Tem dormir na concentração primeira. pra final? A concentração é o normal, é sábado para na Europa treina você não sábado. Lá eu não tinha, mas a Você gente fala pro concentra. Chulapa, que eu joguei com o Chulapa no Santos, e ele não concentrava, ele ia direto pro jogo, viu? Vou falar pra ele, pra liberar vocês. E o Renato hoje ele deve ter ficado ligado na televisão, não sei se ele acompanhou, mas esse time dele ele conseguiu a classificação Conseguiu. hoje, né? Tá, foi 2-2, eu vi que classificou para semifinal. Para semifinal, o da- Sevilha eliminou o Zenit, né? Zenit. O que você acha que vai dar o que nessa final? O Bayern, o Barcelona, Juventus. Real Madrid, o Juventus. Juventus e o Real. Dessas quatro, se você tivesse que jogar suas fichas, você jogaria onde? Eu vou jogar no Bahia, No Bayern? no Bahia de Munique. E Santos e Palmeiras, você joga onde? Jogo no Santos. Renatinho, muito obrigado mesmo. Você continua a mesma pessoa, o mesmo atleta, o mesmo caráter e o mesmo amigo. Te agradeço muito a presença aqui e que Deus te ajude sempre, a tua família, que você faça um bom jogo. Eu acho que o Santos vai ter dificuldade no jogo aqui e vai ganhar o jogo lá no Parque Antártica. Não sei porque eu estou achando que o Palmeiras lá vai sair para pegar o Santos e aí vai se machucar. Ao contrário do jogo daqui. Em todo caso, todo mundo está achando o contrário. Cada sentença, eu ia dizer cada sentença uma cabeça, Agora você dá o melhor dizer campeão cada também. Você cabeça já uma previu que vai... sentença. Agora dá o campeão. Quem vai ser campeão? Eu acho que o Palmeiras fica como o vice-campeonato, na minha vida. Mas daí você não aposta o tertúlia com ninguém, você Não, só não tô fica em cima do apostando, muro? Não apostando. Com gol do Renato, a palavra Armando? final é sua, Renatinho. Obrigado. Eu que agradeço, Armando, a oportunidade. Prazer estar aqui de novo depois de tantos anos, né? Acabei voltando. E espero mais vezes estar falando com vocês também, estar participando aqui do programa. Apesar Se do Deus horário, quiser. a gente vem com o maior prazer. Muito obrigado. Depois do título, a gente vai jantar lá no Tertúlia, todo mundo junto, se Deus quiser.